Bom dia a todos. Vamos dar início à 13ª reunião da Sala de Crise da Região Sul. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão assistindo essa sala remotamente. Antônio Augusto, por favor, verifique as conexões. Ok, doutor Joaquim, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou fazer a chamada das pessoas conectadas nessa videoconferência. Eu vou pedir que, além do nome, digam a instituição que representa. Lembrá-los todos de manterem os microfones desabilitados enquanto não estiverem falando, para não dar ruído na nossa comunicação. Então vamos lá. Ana Paula Fiorese. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da ANA. Bom dia, Ana. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena, da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Bom dia, Diego. Adriano Batiste. Bom dia, Adriano Batiste, DRHS, Rio Grande do Sul. Bom dia, Adriano. Alberto de Souza. Bom dia, Alberto, UHI Barra Grande, Baeza. Bom dia, Alberto. Rafael Almeida. Bom dia a todos, Rafael Almeida pela Engie Brasil Energia. Bom dia, Rafael. Arlan. Bom dia a todos, Arlan, da Hidrologia Cimepar. Bom dia, Arlan. Bruna Craveiro. Bom dia, Bruna Craveiro, da ANA. Bom dia, Bruna. Kátia Valente. Bom dia a todos, Kátia Valente, da Sala de Situação, SEMA, Rio Grande do Sul. Bom dia, Kátia. Cláudio Lima. Bom dia, colegas. Cláudio Lima, representando a CTG Brasil, UHE Garibaldi. Bom dia, Cláudio. Diego Carrillo. Diego Carrillo. Bom dia, me escutam? Bom dia. Sim. Bom dia, Diego Carrillo, Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul. Bom dia, Diego. Edmilson Silva. Bom dia a todos, Edmilson, da ANA. Bom dia, Edmilson. Eduardo Celcari. Eduardo, CPFL Geração. Bom dia, Eduardo. Eduardo Ferraz. Bom dia a todos, Eduardo Ferraz, Neoenergia. Bom dia, Eduardo. Fábio Ornelas. Bom dia a todos. Fábio Ornelas, Sala de Controle do INS aqui do Sul. Bom dia, Fábio. Ivan Batiston. Ivan Batiston, Parque Nacional do Iguaçu, ICMBio, Foz do Iguaçu. Bom dia, Ivan. João Paulo Sotero. Bom dia, pessoal. João Paulo, Ministério do Meio Ambiente, aqui em Brasília. Bom dia, João. João Samek. Todos, e eu gostaria só de justificar a ausência do Gandhi. Ele pediu para que ele justificasse pelo fato de ele não vai poder participar da reunião de hoje. Ok, João, bom dia. José Aguiar. Bom dia, José Aguiar, da ANA, Postos. Bom dia, José Aguiar. Josiane Custer. Josiane Custer, microfone desabilitado. Bom dia, Josiane de Rio do Oeste, representando a Terceira Ambiental. Ok, bom dia, Josiane. Lucas Giacomelli. Lucas. Rio Grande do Sul. Okay, Lucas, bom dia. Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, Ministério da Infraestrutura, Brasília. Bom dia, Luiz. Marcela Nectu. Bom dia, Marcela Netu, aqui do Rio Grande do Sul, Sala de Situação. Bom dia, Marcela. Marcelo Celucci. Bom dia, Antônio Semadene. Bom dia, Celucci. Marcos Doroche. Marcos, pela Foz de Chapecó. Bom dia. Bom dia, Marcos. Mariana Sampaio. Bom dia, Mariana Sampaio, pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
Bom dia, Mariana. Márlia. Bom dia, Márlia, para o Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Márlia. Michael Rosseto. Bom dia, Michael Rosseto, da usina Foz do Chapecó. Bom dia, Michael. Município de Itapiranga. Prefeito Jorge, engenheiro sanitarista Maciel, município de Itapiranga. Bom dia. Patrícia Taquei. Bom dia, Patrícia Taquei, da ANEL. Bom dia, Patrícia. Paulo Diniz. Bom dia a todos, aqui é Paulo Diniz, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Paulo. Pedro Garrido. Bom dia a todos, Pedro Garrido, pelo ONS Rio. Bom dia, Pedro. Rafael Barros. Bom dia a todos, Rafael Barros, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Rafael. Regina Alvalar. Regina. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Regina Alvalar, do SEMADEM MCTI. Bom dia, Regina. José Vicente. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Vicente, da ENGIE Brasil Energia. Bom dia, Vicente. Rodney Carlos. Bom dia, Rodinei, do ONS Florianópolis. Bom dia, Rodinei. Rodrigo Zambuja. Todos. Rodrigo Zambuja, pela CCE. Bom dia, Rodrigo. Sala de controle, o HCN. Edson Campos Novos. Bom dia. Bom dia, Maurício, representando a usina de Campos Novos. Bom dia. Tainá Mota. Bom dia, Tainá, da CCE. Bom dia, Tainá. Viviane Coelho. Bom dia, Viviane, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Viviane. E Wallace Lucas. Bom dia, Wallace Lucas, pelo IMET. Bom dia, Wallace. Alguém que não foi apresentado? Bom dia a todos, Luana, pelo ONS. Bom dia, Luana. Marcos dos Serviços. Bom dia. Entrei agora aí um pouquinho atrasado, Marcos dos Serviços Cimepar. Bom dia, Marco. Mônica Irion. Bom dia, Mônica Irion, da Copel. Bom dia, Mônica. Mais alguém? Então, Joaquim, eu passo a palavra para o senhor. Da coordenação da sala de situação de Santa Catarina. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Guilherme. Ok. Bom, então essa nossa reunião, ela tem duas partes. Três partes. Uma parte que é a primeira, que o CENMADEM vai fazer uma contextualização das chuvas ocorridas e uma certa cenarização futura. Temos uma segunda parte, que é a apresentação pelo ONS das operações que estão sendo realizadas e previstas, e uma terceira parte, que é assuntos de natureza geral. Então, vamos dar início com a apresentação do CEMADEM. Então, CEMADEM. Muito obrigado, Joaquim. Bom, vamos começar lembrando que na última reunião nós tínhamos uma previsão de chuva abaixo da média, pelo menos para as 2 semanas seguintes, né? Então, por favor, a primeira figura é a chuva observada nos últimos 15 dias. O mapa da esquerda mostra que houve algumas precipitações, fundamentalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas o mapa da direita, que mostra as anomalias, né, comparação da chuva com a média histórica, claramente mostra que choveu abaixo da média nestes últimos 15 dias, infelizmente confirmando então a nossa previsão, e especialmente em setores de Santa Catarina e no Paraná como um todo, que são as regiões que estão na situação mais difícil. A próxima figura é semelhante, só que para um período de 30 dias. Aqui essa figura dos últimos 30 dias captura um episódio de chuva intensa que houve no início de julho, né? Fundamentalmente aí no centro-norte do Rio Grande do Sul, extremo sul de Santa Catarina. Mas fora essa pequena área com chuvas acima da média, todo o restante do centro-sul do Brasil, aliás, não só a região sul, teve chuvas bem abaixo da média.
Então, os últimos 30 dias realmente não foram bons em termos de precipitação, fora alguma pequena área, basicamente do centro-norte do Rio Grande do Sul. A próxima figura, por favor, mostra o índice padronizado de chuva. Na figura da esquerda para os últimos 3 meses, ou seja, maio, junho e julho. Aqui a situação parece mostrar uma relativa normalidade, com pequenas áreas com seca fraca, porque esse índice de 3 meses está capturando as chuvas de maio e de junho. Então, ele não fica tão negativo. Porém, se a gente observa a figura da direita, que considera um período de 6 meses, aí aparece muito claramente a seca da região sul, também incluindo São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, pelo menos em termos de recursos hídricos, que são mais impactados no longo prazo, a situação claramente continua bastante crítica. A melhora, em tal caso, pode ter sido para o setor da agricultura, que tem um período mais curto de memória. A próxima figura, por favor, ele mostra aquele índice integrado de seca, que leva em conta tanto a precipitação quanto o estado da vegetação, e os resultados são parecidos ao da figura anterior, né, mostrando uma situação de apenas algumas regiões com seca fraca, no IS3, ou seja, 3 meses contados para trás, mas a situação é bem diferente se nós utilizamos um período de 6 meses. Inclusive, aí aparece num contorno em preto as áreas que apresentam seca maior a 6 meses. Então, na verdade, a situação é pior até do que parece, porque essa seca se estende a mais de 6 meses. E na figura da direita aparece claramente também regiões como Paraná, leste de Santa Catarina, e inclusive boa parte do Rio Grande do Sul em situação de seca. Bom, a próxima figura mostra já números mais específicos para a região sul. Temos na figura da esquerda a chuva acumulada no mês de julho. Estão aí, inclusive, os municípios, dá para contabilizar cada um dos municípios. E a chuva, né, como já mostramos na segunda figura, foi maior no centro-norte ou nordeste do Rio Grande do Sul, extremo sul de Santa Catarina, mas dá para ver que foi muito irregular, né? O sul do Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina, praticamente todo o estado do Paraná, com chuvas bastante escassas. A figura do centro mostra justamente a comparação com a média histórica. Então, aquelas áreas em azul superaram a média histórica de julho, mas vejam que tem regiões onde choveu menos de 25% da média histórica, como, por exemplo, o centro-norte do Paraná, e no sul do Rio Grande do Sul, em torno de 50% da média histórica. E a figura da direita mostra, de alguma forma, a regularidade das precipitações. Então, naquelas áreas avermelhadas, que são as que predominam, de fato, a chuva foi pouco regular. Ou seja, que basicamente a chuva que ocorreu foi por conta de poucos episódios de chuva, fundamentalmente aqueles dos primeiros dias do mês, naquela região centro-norte do Rio Grande do Sul, mas foi um mês, então, de chuvas escassas e muito irregulares, basicamente por conta de um episódio de chuva lá no centro-norte do Rio Grande do Sul. Bom, dito isso, então, a próxima figura mostra o efeito na condição da vegetação. Temos na esquerda a situação do início do mês, 7 de julho. Na parte da direita, a condição agora, final do mês, 28 de julho. E talvez o mais importante é a comparação entre a primeira e a última semana do mês, que está na figura do meio, no meio abaixo. Então, vejam como a situação piorou do ponto de vista da vegetação ao longo do mês de julho. Inclusive naquela região onde choveu mais, porque essa chuva ocorreu bem no início do mês e depois não choveu mais. Então, de fato, houve uma piora da condição da umidade do solo e, portanto, da vegetação ao longo do mês de julho. Na próxima figura, nós temos
mais ou menos na mesma linha, a figura que mostra o impacto nas áreas agroprodutivas. E, bom, aqui dá para ver novamente uma piora da situação em relação ao mês passado. Vemos um número elevado agora de municípios com sua área produtiva afetada. Houve uma piora em todos os níveis de impacto. Por exemplo, as duas tabelinhas da direita comparam a situação que nós tínhamos no 7 de julho com o 30 de julho. Vejam como o número aumenta de 1 para 56, de 39 para 107. Aumenta, de fato, nos 3 estados e, novamente, o pior dos estados é Santa Catarina. Então, isso, de alguma forma, está de acordo com o resultado da situação da vegetação. A próxima figura, por favor, ela mostra uma tabela que não vou comentar em detalhe, mas esses números fazem um detalhamento do número de municípios ou de propriedades, melhor dito, agroprodutivas, em cada um dos estados, separando, inclusive, por tamanho da propriedade. Bom, de uma forma geral, há um grande número, uma maioria de minifúndios afetados pela situação da seca. Vimos que Santa Catarina, em princípio, é o pior estado, e, obviamente, minifúndio é um tipo de propriedade que tem menos condição de absorver perdas. Bom, na próxima figura, por favor, nós temos uma projeção do que poderia ocorrer no mês de agosto em função das chuvas, né? A figura do centro é a situação atual do índice para 3 meses, aquele que não é o pior de fato, e mostra que se chover acima da média em agosto, a situação continuaria melhorando. Mas se chover 70% da média, a situação melhoraria muito menos. Lembrando que 70% da média, por exemplo, é muito mais do que choveu em setores do Paraná, onde choveu 20% ou menos. Então, a situação, obviamente, poderia ser pior que qualquer um desses cenários. Bom, até aqui mais ou menos o diagnóstico. A próxima figura mostra a imagem de satélite de hoje do INMET. E eu quis ilustrar um pouco o que aconteceu no mês de julho para as chuvas terem diminuído tanto. Houve o estabelecimento de uma área de alta pressão que ainda está presente. Os ventos em torno da área de alta pressão giram no sentido anti-horário, o que significa que sobre a região sul predominaram ventos de norte e noroeste. Então, tanto os ventos de norte quanto a própria presença da área de alta pressão inibiram a passagem dos sistemas frontais, que são os sistemas que basicamente trazem chuva para a região sul. Bom, esse sistema, ele felizmente vai começar a enfraquecer, a se deslocar para leste, para o oceano. Então, já a partir dos primeiros dias da próxima semana, nós temos previsão de frentes frias passando pela região sul, primeiro timidamente e depois de forma mais intensa. Então, a previsão para os próximos 7 dias, que está na próxima figura, mostra uma situação ainda de chuvas incipientes, fundamentalmente no sul da região, ainda com valores de precipitação acumulada por uma semana abaixo da média histórica, fundamentalmente naquelas regiões que mais precisam, Santa Catarina e o Paraná. Bom, a seguir tem algumas bacias importantes, começando pela bacia do Paranapanema, que não tem previsão de chuva na próxima semana, praticamente nenhuma previsão, mas vejam no gráfico da direita que após uma semana existe uma pequena expectativa de chuva, pequena não, existe uma expectativa de chuva, né? Aí o 12 no extremo direito do gráfico mostra que depois da primeira semana sem chuva tem uma expectativa de aumento da precipitação. A próxima figura mostra 2 bacias, à esquerda Itaipu, à direita Iguaçu. A situação é basicamente a mesma que para a bacia do Paranapanema, sem previsão de chuva na primeira semana e com expectativa de início da chuva na segunda semana. A próxima figura é
para a bacia do Rio Uruguai, à esquerda, e Jacuí à direita. Basicamente a mesma previsão, só que tem até previsão de chover na primeira semana, né, parcialmente na parte mais sul da bacia, com valores abaixo da média, mesmo essa precipitação representa valores abaixo da média, mas com uma expectativa novamente de aumento a partir do 7º, 8º dia, contado daqui para frente. Então, a próxima figura nos dá uma boa previsão, uma tendência para a segunda semana. Estamos falando aqui da semana do dia 14 a 20 de agosto. Então, aqui sim, a previsão, a tendência, como nós chamamos, pela menor confiabilidade, indica chuvas abundantes, generalizadas, acima da média histórica, inclusive nas regiões que mais precisam, como Paraná e Santa Catarina. Então, uma previsão animadora, embora de menor confiabilidade por ser com um prazo maior, mas um horizonte mais otimista em termos de chuva. E a próxima figura é basicamente juntar os próximos 15 dias, 14 dias numa única figura. Então, de uma forma geral, mesmo com um aumento tímido das precipitações nos próximos dias, as duas próximas semanas como um todo são animadoras em termos de precipitação. E isso dissipa uma dúvida, inclusive, sobre se essa falta de chuva de julho já podia ser algum efeito do fenômeno do La Niña que estava previsto, que eu vou falar no final, mas acho que essa figura responde negativamente. Não, felizmente, se tratou daquele sistema de alta pressão que não tem relação com La Niña, e nós temos uma perspectiva de retomada das precipitações agora durante o mês de agosto. Na próxima figura, por favor, eu queria mostrar a previsão para a terceira e quarta semanas, contadas daqui para frente. Esse é um dos modelos disponíveis, e à direita nós temos um detalhe. Então, para a terceira semana, contada daqui para frente, entre o dia 20 e 26 de agosto, a previsão continua sendo relativamente animadora, especialmente para a porção norte da região sul, que é a que mais chuva precisa. E a quarta semana seria basicamente dentro da normalidade. A próxima figura, que é basicamente equivalente, feita com outros modelos para a terceira e quarta semana, é basicamente coerente. Está mostrando chuvas de normal para cima do normal, com maiores volumes na parte norte da região sul. Então, assim, em termos pluviométricos, estritamente, as 4 próximas semanas parecem relativamente animadoras, né? Depois de um mês de julho seco, as chuvas estariam retomando a partir dos próximos dias e se manteriam de normal para cima do normal nas próximas 3, 4 semanas. Bom, eu queria atualizar finalmente um pouco a situação do fenômeno do La Niña, a situação do Oceano Pacífico. Então, por favor, se podemos ir para a próxima figura. Ela mostra a temperatura justamente do Oceano Pacífico. No extremo direito está a costa da América do Sul, a costa do Equador, do Peru. Na figura, vejam, na parte esquerda está a Austrália. Então, aquela elipse azul mostra basicamente a área do Oceano Pacífico onde as temperaturas estão abaixo da média, e estão bem abaixo da média, inclusive mais negativas com respeito a que nós tínhamos observado na última reunião. A próxima figura mostra alguns números, lembrando que na reunião última nós tínhamos naquela região do El Niño 3.4, que é a porção bem central do Oceano Pacífico, que é a referência para medir o fenômeno do La Niña ou El Niño. A temperatura estava de menos 0.1 e ela passou agora para menos 0.8, né? Vejam no gráfico da direita, nas elipses, como a temperatura teve um certo aumento, especialmente na segunda figura, olhando de cima para baixo, teve um certo aumento, mas agora voltou a esfriar a água, e vejam que para todos os setores do Oceano Pacífico, a temperatura está bem abaixo agora do normal. Aquela região do El Niño 1+2, inclusive menos 1 grau abaixo da média. Então, parece bastante claro que se a temperatura do oceano não voltar a aumentar, só se mantendo dessa forma, já estaria indicando a iminência
de um fenômeno do Laninha. A temperatura se mantendo nesses patamares pelos próximos 2, 3 meses, isso já define uma situação do Laninha. E temos uma previsão relativamente nova, atualizada, na próxima figura. Na verdade, são duas previsões na parte esquerda do IRI. Essas linhas representam a previsão da temperatura do oceano naquela região central. Tem uma linha grossa que indica para cima o que seria considerado neutralidade. E vejam que a maioria das curvas, e em particular aquela curva azul mais grossa que está na figura da esquerda, que é a média das previsões, está abaixo da linha de normalidade. Então, está indicando com alta probabilidade, de fato, o início de um episódio do Laninha, talvez a partir do mês de outubro e durando até mais ou menos o mês de fevereiro. Em princípio, com intensidade fraca ou no máximo intensidade moderada. A figura da direita, que é totalmente independente, é outro modelo, dá basicamente o mesmo resultado. A quase totalidade das curvas está abaixo daquela linha grossa da neutralidade, e a linha preta de traços indica a média das previsões, também está indicando claramente uma situação muito provável de início do episódio de Laninha a partir da próxima primavera e até início ou meados do próximo verão. Então, de fato, Joaquim, resumindo, nós temos uma situação de julho que piorou a situação, ou pelo menos interrompeu essa melhora observada em junho, mas temos uma previsão otimista para as próximas 3, 4 semanas, em termos de precipitação, com a ressalva, né, digamos, a preocupação de parece iminente fenômeno do Laninha a partir agora das próximas semanas, talvez, com intensidade fraca, mas que de alguma forma vai adicionar um condicionante negativo para as precipitações no médio e longo prazo. Bom, isso é da minha parte, fico à disposição. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Você deu um alento e uma preocupação, né? Quer dizer, um alento no sentido de que podemos ter uma melhora nessas próximas semanas, mas que tem um sinal de alerta amarelo lá na frente, que é a questão do Laninha, né? Eu pergunto aos estados, começando pelo Rio Grande do Sul, se tem alguma coisa a comentar sobre essa parte inicial da reunião. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. É alentador ter esse tipo de análise. O que tem acontecido aqui no Rio Grande do Sul, como foi colocado, a gente passou de uma fase de estiagem para chuvas intensas numa boa parte do estado do Rio Grande do Sul. Hoje o foco está voltado justamente para as questões de cheias. Houve algum comprometimento, até as situações de análise de risco em alguns barramentos aqui no Rio Grande do Sul. Agora, a gente tem, enquanto ator do sistema de gestão de recursos hídricos, a gente está preocupado em manter a preocupação relacionada à questão da estiagem. Então, o governo do estado está investindo na questão de poços, regularização de poços. Ontem mesmo teve uma reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos em que essa questão foi abordada de preparar as companhias de abastecimento público para o próximo evento de vazões baixas. E gestão, a gente tem procurado se movimentar em relação a isso. Em relação à questão meteorológica, eu vou pedir para a Kátia, que é a nossa coordenadora da sala de situação, se ela tem interesse em colocar alguma questão aqui no grupo. Tá certo, obrigada, Diego. E sim, novamente, bom dia a todos. Na realidade, assim, o que a gente está trabalhando aqui hoje no estado, né, com relação a essas condições de chuva e estiagem, a gente já está, de novo, bem preocupado com a situação entre a metade sul e a metade norte do Rio Grande do Sul, que é uma situação bastante diferente entre um ponto e outro, né, ou seja, as áreas da metade sul já não em nenhum momento vem mostrando uma
condição assim favorável, né, com relação aos volumes de chuva. Então, a gente continua aí com essa visão de pontos extremos, como já aconteceu o ano retrasado aqui no estado, quando tivemos chuvas com volumes elevados e cheias, né, na parte mais do norte gaúcho, enquanto que as áreas mais do sul passaram por períodos críticos de estiagem. Então, nesse momento, nós já estamos avaliando essa condição para os próximos meses. Também estamos trabalhando em acordo com o CEMADEM, de que nós, nesse momento, trabalhamos com viés negativo, né, para o Oceano Pacífico, ou seja, ainda sem a configuração da laninha, mas que já mostra esses pontos mesmo de chuvas tão diferentes, né, esse dipolo entre o sul e o norte do estado, e estamos trabalhando já lá desde o início do ano, a gente já vinha conversando sobre essa condição de uma laninha, possivelmente de fraca intensidade, pelo menos até o momento a gente está trabalhando com essa condição de fraca intensidade já para a primavera e se estendendo também durante o verão, em acordo com o CEMADEM, e isso para nós é bastante desconfortável no sentido de que a primavera é a estação mais chuvosa, é quando tem toda a reposição da chuva aqui no estado, e com uma laninha mesmo que com fraca intensidade, essa situação já nos chama muito a atenção, né? Então, estamos trabalhando com essa condição sim, e a gente tem um cenário bastante parecido com o ano passado com relação a essas chuvas, porque tivemos esse evento bastante chuvoso agora, mas foram apenas 2 eventos, né, muito concentrados, que trouxeram esse volume todo de chuva, e depois agora estamos passando por períodos de seco, e essa é a condição que a gente está trabalhando, eventos um pouco mais concentrados de chuva e depois outros eventos maiores de tempo seco. Então, essa é o que nós trabalhamos agora para esses próximos meses e depois com essa condição de uma laninha de fraca intensidade. Então, realmente, o nosso sinal amarelo continua piscando aqui no estado. Obrigada a todos. Obrigado. Eu vou dar a oportunidade a Santa Catarina de também se manifestar. Santa Catarina. Diretoria de Recursos Hídricos. Nós também estamos monitorando, né, a situação junto com o Epagre-Ciran e a Defesa Civil. Inclusive, ontem a gente emitiu um boletim que a gente tem feito sistemático dos impactos da seca no abastecimento humano, né, e no abastecimento público, e o resultado está muito parecido com o que o CEMADEM apresentou hoje, ali de como, das situações dos municípios mais impactados, né, as regiões do estado que ainda estão enfrentando algum problema relacionado à falta de chuva. A gente fica contente também, né, com essa previsão aí das próximas semanas, né, tomara que se concretize, estamos com várias ações, né, pensando em médio prazo também para resolver problemas que a gente já identificou nessa estiagem, que são problemas estruturais e problemas que a gente precisa aumentar a resiliência das bacias para enfrentar essas situações, né? Então, a gente tem trabalhado com um comitê gestor da crise hídrica aqui no estado para tentar atuar. Acho que esse foi o aspecto positivo, né, desse período todo aí de seca que a gente passou. A gente está conseguindo articular de uma maneira mais eficiente todas as instituições para atuar e deixar nossas bacias com mais resiliência. Eu vou deixar, se alguém da Epagre-Ciran quiser comentar também da questão mais meteorológica e da medição de vazão dos rios, né? Bom dia a todos. Acho que o que o Vinícius relatou do Estado é o que a gente está vivenciando, e essas previsões que o pessoal do CEMADEM apresentou
mostra bem a realidade que nós estamos vivenciando, esse período, né, de saída de uma estiagem, né? E, porém, algumas regiões, principalmente como foi apresentado, a região do Vale do Itajaí ainda existe, principalmente no Alto Vale, uma situação ainda de níveis baixos dos rios e que tem interferido principalmente nas pequenas propriedades do estado, naquela região, né? E o Planalto Norte, na região de Canoinhas e União da Vitória, também essa situação ainda persiste em termos de estiagem. Basicamente, que bom que vamos ter, segundo a previsão aí do CIMADEM, vamos ter um período que vai talvez minimizar um pouco a situação no estado como um todo. Obrigado. Ok. Bom, eu vou dar a oportunidade ao Paraná com a inserção também do Cinepar, tá? Então, começando aí pelo Instituto de Água e Terra, mas depois o Cinepar, se pudesse também complementar. Bom dia a todos. Joaquim, a situação realmente no Paraná, assim, de uma maneira mais geral, ocorreu com bastante intensidade esse período sem precipitações, e o que a gente verificou é que realmente vamos supor, afetado assim, principalmente a questão ainda, continua aquela questão, preocupação do abastecimento, onde o governo tem feito aí ações junto aos municípios, com questão de perfuração de poços e, enfim, tomando umas ações aí para ter os rodízios aí. Eu não sei se a Sanepar hoje, a gente pediu para que ela falasse alguma coisa a respeito, mas, de qualquer maneira, a preocupação existe bastante nessa questão de abastecimento. E uma outra questão que a gente tem verificado, que acho que depois a Cinepar vai complementar, é fato de que choveu muito pouco. Nós temos também uma questão, além da falta d'água, a questão das queimadas que vem ocorrendo. Então, esse é um processo aí que o pessoal da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros aí está bastante atento, e já temos manifestado aí a nível de mídia todos os cuidados que devem ser tomados nessa região de poucas precipitações. Mas, de forma geral, seria essas considerações, e a meteorologia e talvez o Cinepar vai dar mais dados embasados aí. Cinepar. Ok, bom dia a todos. Bom, de maneira geral, o Cinepar compartilha com a visão do CEMADEM, né, que foi apresentada ali, tanto em termos do que veio ocorrendo, como essa previsão para as próximas semanas aí, né, onde você tem uma inversão, né, prevista de sinal, né, principalmente na anomalia de chuva, né. O que realmente me deixa sempre assim mais preocupado ou, né, com maior atenção é que você tem, e isso a gente já verificou justamente essa característica nos meses anteriores, onde você tem eventos, né, bastante significativos, com até acumulados de chuva que superam a média, né, do período, e que depois são seguidos de períodos muito secos, não? Então você tem uma alternância sem chuva completamente durante 15, 20 dias, eventualmente, e depois vem um evento de, sei lá, 5, 6 dias e acumula muita chuva. Quer dizer, quando você faz a comparação do volume acumulado, ele é interessante, né? E tanto é que provavelmente o ONS vai mostrar isso em termos de acumulação, em termos da política, né, de operação. Contudo, né, você continua tendo uma irregularidade no final das contas da precipitação. Novamente, quando a gente continua acompanhando o acumulado de 12 meses no estado do Paraná, das principais estações, a gente continua vendo déficit, né? Esse déficit de chuva acumulado um ano, a gente está girando aí em torno da casa de 80%, chegando mesmo até próximo a 50% da média. E isso se reflete, né, principalmente na parte do abastecimento, né? Onde na região metropolitana de Curitiba ainda continua muito severa essa irregularidade da chuva, e mesmo com os eventos que ocorreram nos últimos meses, né, você não consegue reativar de maneira significativa
a produção de água aí dos mananciais, né? Porque você tem reportando novamente a alternância, né? Nós estamos numa fase onde a estiagem, né, os períodos de estiagem estão afetando severamente e não permitindo a recuperação efetiva, mesmo com as chuvas que a gente observa, eventualmente, com algumas passagens de sistema. Então, mas para as próximas semanas, a gente tem essa visão, principalmente na segunda, terceira semana, ainda é uma previsão que vem sendo confirmada dia a dia, né, conforme os modelos são atualizados, né? Então, cada semana nós estamos bastante confiantes aí nessa inversão da situação, principalmente aqui para o estado do Paraná. Mas, em compensação, como também o CEMADEM colocou, né, o sinal muito claro aí né, e confirmado nas últimas previsões de entrada de um evento de Laninha. Então, de maneira geral, a gente continua, né, vamos dizer, confiando, né, nesse sinal, então ainda com bastante restrição, ou não, né, aguardando as chuvas efetivas, né, que são previstas ocorrer, contudo, ainda aguardando e orientando, né, para que se tenha bastante... não se fiar muito nesses eventos de chuva que vão ocorrer, porque se efetivamente o evento de Laninha se confirmar, como as previsões estão colocando, nós vamos entrar em um período aí de déficit de chuva novamente, num período muito crítico, né? Também, como lembrou a colega do Rio Grande do Sul, que é um momento onde você vai começar efetivamente a ter a recuperação, né, de volumes de chuva na região. Então, se você entra com um período de Laninha, nesse período, essa expectativa já fica bastante comprometida. Então, em linhas gerais, nós estamos ainda no Paraná, de maneira geral, ainda com bastante restrição, né, em relação às condições de chuva acumulada, né? Apesar dos eventos, eu leio alguns reportes da agricultura, os poucos eventos de chuva acabam ajudando pontualmente a agricultura, né? Mas o abastecimento de água ainda segue bastante comprometido, como disse o Samek aí, e tão cedo a gente ainda não está vendo uma situação de melhora, assim, gradual não, uma melhora sustentada dessa situação no estado do Paraná. Ok, muito obrigado. Bom, então vamos partir para a apresentação do ONS, que vai mostrar como o rebatimento dessa chuva aconteceu nos reservatórios e na sua operação. ONS, por favor. Obrigado, Joaquim. Bom dia a todos. É o Pedro Garrido, aqui pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Darei início agora à apresentação sobre o armazenamento dos reservatórios do Subsistema Sul. Próximo slide, por favor. Como a gente sempre apresenta, esse primeiro slide tem uma forma, tem um esquema, né, que constam as principais usinas que compõem o Subsistema Sul do Sistema Interligado Nacional, que são as usinas que são despachadas pelo ONS. Na bacia do Paranapanema, a gente vê a usina de Mauá, na do Iguaçu, né, Santa Clara, Fundão, Jordão, e no próprio Rio Iguaçu, Foz do Areia, Segredo, Salto Santiago, Salto Osório, Salto Caxias e Baixo Iguaçu. Da mesma forma, da bacia do Uruguai, todos os aproveitamentos estão listados aí, e também os aproveitamentos das bacias do Rio Jacuí, Taquari, Antas, Itajaí e Capivari. Então, essas bacias, cujos reservatórios nelas estão instalados, são despachados de forma centralizada pelo ONS. Próximo slide, por favor. De uma maneira mais ampla, a gente tem apresentado também a evolução dos armazenamentos nas principais bacias do Subsistema Sul, né, que são as bacias do Rio Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari e do próprio Subsistema Sul. Dentre essas bacias, né, a gente destaca como as principais em termos de armazenamento, que tem a energia armazenada, as maiores energias armazenadas máximas, né, a bacia do Rio Iguaçu e a bacia do Rio Uruguai. A bacia do Rio Iguaçu com cerca de 10.190 megawatts médios e a bacia do Rio Uruguai com cerca de 5.948. Esse gráfico apresenta a evolução desse armazenamento total, né, o percentual desse armazenamento máximo que a gente tem ao longo do período do ano de 2020.
né, iniciando no dia 1º de janeiro, com falando no Subsistema Sul como um todo, com cerca de 29,8%, e a gente viu que, conforme, né, as condições hidrológicas foram ficando cada vez mais críticas, esse percentual de armazenamento do subsistema foi reduzindo, chegando até o valor de 14,08 no dia 14 de maio. E já em março, né, no período de março até então, a gente tem discutido, tem levado políticas operativas no sentido de redução das defluências para a gente proporcionar uma recuperação e também não um colapso do armazenamento desses reservatórios. E desde então, a partir de março, a gente tem aplicado políticas operativas com defluências flexibilizadas, no sentido de melhorar essas condições de armazenamento. O que a gente verifica também nesse gráfico é que a gente conseguiu, né, não colapsar de forma que a gente ficasse sem nenhum armazenamento no Subsistema Sul a partir dessas políticas, e que a gente conseguiu recuperar um pouco a partir desses eventos isolados, como o Celucci mencionou, né, em final de maio e meados de junho, ocorreram chuvas boas, principalmente nas bacias do Rio Iguaçu e Uruguai, e no Jacuí também, que permitiram que o aumento do armazenamento dos reservatórios desse subsistema. Como a gente pode observar aí, a partir do dia 22 de maio até o dia 20 de julho, a gente teve um aumento de cerca de quase 49% do subsistema sul como um todo, um aumento de 35% na bacia do Rio Iguaçu, em termos de energia armazenada, claro, e um aumento de 71% na bacia do Rio Uruguai. A gente lembra, né, como o Celucci mencionou, que as chuvas que ocorreram nesse período, elas foram muito concentradas ali na região do Rio Grande do Sul, né? Então o Uruguai e o Jacuí foram bastante beneficiados. E o que a gente percebe, né, em função dessa questão da atuação, né, do sistema de alta pressão comentado pelo Celucci no mês de julho, que acabou afastando as frentes que provocam chuvas na região, a gente começou a ter um declínio desses armazenamentos, né? Isso também porque a gente retomou com as políticas operativas que a gente praticava sem as flexibilizações. Então, a gente já tem uma queda, né? Já começa a vislumbrar uma queda a partir do dia 21 de julho, que para o Subsistema Sul foi em torno de 6%, para a bacia do Rio Iguaçu em torno de 6% e para a bacia do Rio Uruguai em torno de 9%, como está indicado aí em vermelho no gráfico. Então, assim, em termos de armazenamento, a gente perdeu um pouquinho, ficando um pouco abaixo dos 60%, em torno de 57,4% no início do dia 5 de agosto, né? E mesmo assim, a gente está ainda com um valor muito superior, né, ao que a gente estava observando no início do ano. Então, a gente tem uma queda no armazenamento do subsistema como um todo, em função da escassez de chuva, né, experimentada no mês de julho, mas que a gente tem essa perspectiva de melhoria para os próximos, pelo menos para a segunda semana, né? Próximo slide, por favor. Nesse slide mostra a participação dos principais reservatórios de cada bacia, principalmente das do Rio Iguaçu e do Rio Uruguai, que correspondem, né, como eu mencionei, aos maiores reservatórios que têm maior capacidade de armazenar água dos empreendimentos do Subsistema Sul. A gente tem Foz do Areia e Salto Santiago como os maiores da bacia do Rio Iguaçu, e Barra Grande, Machadinho e Passo Fundo como os maiores em termos de armazenamento da bacia do Rio Uruguai. Os outros representam cerca de 25% da energia armazenada total do Sul. Próximo slide, por favor. Nesse slide, a gente apresenta a evolução das energias naturais afluentes, aí agregadas, né, nas principais bacias do Sul, Iguaçu e Uruguai, como eu já mencionei, são as que representam mais, né, o Subsistema Sul. E a gente vê que a gente tem uma situação, isso está em termos de percentual de média de longo termo, né? Ou seja, ao longo do histórico que a gente tem, seria os 100%, seria em torno da média. O que a gente observa
é que desde julho, né, de 2019, a gente vem para essas duas principais bacias, tanto para o Iguaçu e para o Uruguai, com valores abaixo da média, né, de energia natural afluente. Essa energia natural afluente é energia elétrica que poderia ser gerada a partir de vazões naturais. Então, isso reflete de forma clara as condições hidrológicas que a gente observa na bacia. Então, a gente vê que de julho de 2019 até agora, né, os valores mensais de energias naturais afluentes estão abaixo da média esperada, né, para cada mês, com algumas exceções, principalmente na bacia no Rio Uruguai, nos meses de fevereiro e no mês de julho, que, como a gente viu, teve um evento de chuva bem significativo nesse mês de julho, principalmente na bacia do Rio Uruguai, Jacuí, que fez com que os valores ficassem acima da média, cerca de 150% da MLT. Ok? Hoje, né, na situação de hoje, pegando uma média parcial dos 4 primeiros dias de agosto, nós temos, em termos de energia natural afluente, cerca de 61% para a bacia do Rio Uruguai e cerca de 38% para a bacia do Rio Iguaçu. Próximo slide, por favor. Nesse slide, a gente apresenta o acompanhamento das vazões naturais, tanto observadas, que estão em linha cheia, quanto das previstas, que estão em linha tracejada, desde o início de janeiro, desde o dia 1º de janeiro deste ano. Então, a gente tem para os principais reservatórios, como eu mostrei, além de Campos Novos, que também está incluído aí, temos GB Munhoz, que é Foz do Areia e Salto Santiago, para a bacia do Rio Iguaçu, e os demais estão localizados na bacia do Rio Uruguai, né, que a gente tem Barra Grande no Pelotas, Passo Fundo no Passo Fundo, Campos Novos no Rio Canoas e Machadinho no próprio Rio Uruguai. Então, a gente tem aí o desenvolvimento, né, das vazões naturais a esses empreendimentos, que a gente pode observar esses valores altos, né, os valores altos de forma relativa, né, com esse período avaliado no final de maio, tanto quanto em meados de junho, né? E também esse evento no Rio Uruguai, que a gente pode ver em Machadinho, em Barra Grande, valores de vazões naturais bem altas ali para meados do mês de julho, tá? O que acontece, né? A partir do dia 5, essas vazões observadas são até o dia 4 de agosto, e a partir do dia 5, elas são previsões feitas a partir do modelo SMAP ONS, que conta com, para os primeiros 12 dias, né, com a previsão do ETA, GFS e SMWF, e para o restante do mês foi utilizado uma previsão de chuva que foi observada no ano de 2007, que é um dos anos considerados como sendo críticos para o cenário. Essas previsões de vazão, que a gente está utilizando até o horizonte de final de agosto, foram utilizadas para a gente, a partir de políticas operativas que a gente tem praticado, verificar como se comportaria o armazenamento desses principais reservatórios no final desse período, ou seja, 31 de agosto de 2020. Isso está apresentado no próximo slide, por favor. Então, nesse slide, o que a gente tem é a projeção de como ficaria o armazenamento dos principais reservatórios das bacias do Rio Iguaçu e do Rio Uruguai, tendo como entrada essas vazões que foram previstas, né, como eu mencionei no slide anterior, mais a política de defluências que a gente tem praticado nas últimas semanas. Como a gente pode ver, para a bacia do Rio Uruguai, a gente tem o armazenamento de GB Munhoz, que é Foz do Areia, e Salto Santiago. Salto Santiago mantendo, né, em torno de 37% no final do período. Isso ocorre em função, né, tanto do depressionamento que a gente tem de Foz do Areia, quanto também das afluências que a gente pode observar vindas do Rio Jordão, né? Então, a gente tem praticamente essa manutenção, né, de Salto Santiago, e um consumo um pouco maior de Foz do Areia. E para a bacia do Rio Uruguai, com as políticas vigentes, com a projeção que a gente tem para o final do período de agosto, cerca de 72% do volume em Passo Fundo, 49% em Barra Grande e 26% em Machadinho. Lembrando, né, sempre que são projeções e políticas operativas
que foram estimadas a partir do que a gente tem praticado. É claro que elas são sempre atualizadas à medida que a gente tem atualizações das previsões, haja vista que essas previsões, né, que a gente tem, elas têm um grau de incerteza tanto em termos de intensidade quanto em termos de localização espacial na bacia, né? A gente tem que sempre consultar se vai chover mais no trecho de montante dos grandes reservatórios, por exemplo, montante Foz do Areia, ou no trecho de incremental, até de Salto Santiago até Baixo Iguaçu, onde que a gente precisa ter uma operação mais assertiva, no sentido de evitar vertimentos sem necessidade. Então, assim, é uma operação muito dinâmica essa do Sul, e esse é apenas um cenário considerando essas premissas, tanto de precipitação, né, que para 15 dias a gente tem essas previsões de chuva de modelos do GFS, do ETA e do SMWF, mas que para o restante do período a gente usa uma chuva observada de um ano considerado como crítico. Então, assim, são apenas projeções que a gente tem um alto grau, né, assim, de mobilidade em função do que a gente vai observando dia a dia, e a programação diária atua muito nesse sentido. Tá legal? Próximo slide, por favor. Nesse slide mostra o que a gente tem hoje de restrição em termos de defluência dos principais aproveitamentos da Bacia do Rio Iguaçu. Para Salto Osório, a gente tem a vazão defluente mínima de 200 metros por segundo. Para Salto Caxias, também, né, de 200 metros por segundo. E para Baixo Iguaçu, a gente tem a vazão defluente mínima de 350 metros por segundo durante o período de visitação do Parque Nacional do Iguaçu, conforme estabelecido em resolução da ANA. Próximo slide, por favor. Esse slide é interessante que ele mostra a evolução, né? Desde o início de março, desde o dia 1º de março até 4 de agosto, de como tem sido, né, tanto as vazões naturais afluentes aos aproveitamentos, quanto as práticas de defluência que foram... quanto às práticas de defluência que a gente praticou. Então, assim, a gente tem na linha azul as vazões naturais, na linha vermelha as defluências, e na linha preta, que em apresentações anteriores ficava bem visível, porque a gente estava muito próximo dos valores mínimos. Se a gente pegar um recorte de cada gráfico até pelo menos o dia 12 de maio e aumentar a escala, a gente vê que os valores estavam bem próximos dessa linha preta. Hoje a gente observa já que, devido às altas vazões naturais que a gente observou, né, no período de maio e junho, que esse valor mínimo já fica bem abaixo, né? A gente quase não consegue enxergar essa linha preta com essa restrição mínima. Então, a gente tem, né, para cada principal reservatório, aqui está listado alguns só, não estão todos, como foi a evolução das vazões naturais e das defluências. Como foi solicitado também numa dessas reuniões da sala de crise, a gente também está apresentando em azul, ao lado de cada aproveitamento, o percentual de volume útil que foi observado. No caso, esse é referente ao IPDO publicado no dia 4. Então, o que nós temos? Né? Nós temos para Santa Clara, hoje, numa situação de 77% do seu volume útil, para Foz, no Rio Jordão, para Foz do Areia, uma situação de 43% do seu volume útil, Segredo, 41%, e Salto Santiago, 38%. A gente pode observar, né, nesse gráfico, pegando como referência, por exemplo, Baixo Iguaçu, né, que a gente teve esses picos para próximos do dia 25 de maio e também no dia 13 de junho, e que, devido a essa questão da escassez de chuvas, né, no mês de julho, a gente tem uma recessão das vazões naturais, acompanhando a linha azul no gráfico de Baixo Iguaçu, a partir do dia 10 de julho, basicamente. Tá? Também é possível constatar, né, que todas as defluências aí estão acima dos valores mínimos que estão preconizados que foram declarados pelos agentes junto à ONS. Próximo slide, por favor. Como apresentado para a Bacia do Rio Iguaçu, a gente também tem para a Bacia do Rio Uruguai, são os valores das defluências mínimas declaradas para cada um dos aproveitamentos. Garibaldi, 94 metros cúbicos por segundo, Barra Grande, 16, Machadinho, 120, Itá, 150, Foz de Chapecó, 200, Quebra-Queixo, meio, São José, 43,8, Paz São João, 50. Isso é o panorama que a gente tem hoje de defluências. Cabe destacar que Foz de Chapecó retornou a 200, mediante o que foi discutido na última reunião da sala de crise.
Próximo slide, por favor. Como também é apresentado para a Bacia do Rio Iguaçu, a gente apresenta também para o Uruguai a evolução das vazões naturais em azul e das defluências praticadas em vermelho, e o valor da vazão mínima defluente estabelecida para cada empreendimento na linha preta. Da mesma forma, né, a gente tem que a linha preta praticamente a gente não consegue enxergar devido à escala, mas que também, de forma igual ao Iguaçu, se a gente pegasse um período, né, até pelo menos 12 de maio, por volta de meados de maio, a gente conseguiria enxergar nitidamente essa linha preta, né, que os valores estariam bem próximos. E em termos de armazenamento dos principais reservatórios, a gente tem para Barra Grande, no Rio Pelotas, cerca de 77% do seu volume útil, Campos Novos, cerca de 45% do seu volume útil, Machadinho, em torno de 70% do seu volume útil, e Passo Fundo, em torno de 74% do seu volume útil. Lembrando também, destacando que todas as vazões defluentes estão acima dos valores mínimos que estão declarados pelos agentes junto ao ANS. Próximo slide, por favor. Eu só encerro comentando um seguinte aspecto que eu acabei não chamando a atenção, é que a gente ainda tem uma restrição de vazão mínima, né, flexibilizada para Salto-Osório, de 60 metros por segundo, com validade até outubro de 2020, mas em função das defluências, né, os valores estão sendo praticados, são basicamente maiores. E outro ponto é que a gente tem essa expectativa a nossa área de meteorologia também sinalizou para a gente uma expectativa de quebra desse padrão que a gente estava vendo no final de julho, como mencionado pelo CEMADEM, e que a gente também tem uma expectativa de que comecem, né, a ocorrer frentes frias que podem ocasionar chuvas na região sul. De qualquer forma, ainda as bacias, né, desse subsistema apresentam uma situação delicada no sentido de que esses eventos, né, eles influenciam muito, né, na forma como os eventos de chuva influenciam muito na forma das vazões, e as vazões com isso influenciam muito em como a gente precisa operar os empreendimentos, tá? Ainda mais considerando a especificidade do pouco armazenamento que a gente tem e de uma considerável quantidade de usinas a fio d'água, né, de que a gente precisa caracterizar muito bem onde essa chuva ocorre para operar de forma mais eficiente e otimizada toda a cascata, tá? É isso que eu tinha para colocar. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Eu pergunto se alguém mais do ONS gostaria de comentar alguma coisa. Não. Bom, eu abro para as usinas, para os agentes, se algum deles gostaria de comentar algum fato importante na sua política de operações que merecesse um destaque nessa reunião. Tem algum agente de geração que gostaria de comentar alguma coisa? Não. Bom, então... Teria um comentário, Joaquim? Sim, Vicente. Seria sobre a apresentação que foi feita agora há pouco, especialmente em relação a Machadinho, onde as simulações para as próximas semanas indicam um depressionamento abaixo de 30%, né? Então, fico um pouco preocupado porque Machadinho é muito sensível a essas variações, né? Então, talvez a sugestão é que fosse revista. Obviamente vai ser revista na programação diária, né? Mas já quando se faz a sinalização, se trabalhar com uma política não repetida das últimas semanas, mas sim talvez com uma política fio d'água em Machadinho, a partir de 50% do volume útil, porque os cenários que foram pintados aí, eles não são favoráveis, né? O próprio professor Seluc mostrou aquela tendência para a segunda semana lá, eu diria até muito otimista, né? Então, nós temos que ser mais conservadores nesse momento, né? Então, particularmente, Machadinho é muito sensível, né? Tem pouco armazenamento, está representado como reservatório ali, mas a capacidade, o volume é pouco, né? Então, a nossa sugestão é que se trabalhe
mais a fio d'água com Machadinho a partir do momento que essas recessões das afluências se mantenham. Seria esse o comentário. Ok, obrigado. Eu vou depois passar para o ONS, mas alguém mais gostaria de comentar? Forte Chapecó, alguma coisa que é importante? Não. Bom, então, ONS, se você quisesse comentar essa sugestão, que eu sei que fica bem para avaliação, você não vai decidir aqui, mas era importante você levar em consideração essa sugestão aí que o Vicente colocou, tá? Mas não precisa hoje decidir aqui as coisas, mas é importante você ter em mente o que ele falou. Você quer falar, Pedro? Eu falo. Não, com certeza, essas considerações elas são levadas em conta, né, na nossa programação e deliberação pela política de defluências. Só que, como eu mencionei, né, o que a gente apresentou foi um cenário tanto desfavorável, né, no sentido hidrológico de uma chuva crítica do ano de 2007, quanto também no sentido de ser conservador na política operativa que está sendo praticada. Então, essas duas coisas acabaram acarretando nesse depressionamento de Machadinho. É claro que, à medida que a gente vai avaliando e passando, confirmando as previsões e vendo a situação do reservatório, a gente mude essa política. Então, na verdade, como a gente está fazendo uma coisa mais a longo prazo, apresentando, né, um resultado mais a longo prazo, a gente estabeleceu algumas premissas para que fosse o mesmo critério para todos os aproveitamentos. De fato, o Machadinho foi considerado reservatório, mas em termos de armazenamento em relação ao que a gente tem na bacia. Então, é um reservatório importante, assim como a gente também acha que está. Então, a gente apresenta essa perspectiva para Machadinho, mas com certeza, Vicente, isso será levado em consideração e a gente buscará, claro, atender essas questões, tá legal? Ok, se você pudesse comentar somente também que a questão de Forte Chapecó, se vocês avaliaram a possibilidade de operar com 200 metros cúbicos segundo, que foi solicitado na reunião passada. Não sei se vocês... Qual a sua previsão de liberação de Forte Chapecó? Nas simulações que foram feitas, Joaquim, Forte Chapecó, em todo o período, tem defluências maiores do que 200, do que esse mínimo praticado, do que esse mínimo definido de 200 metros por segundo, tá? Ok. Não, é só para ficar tranquilo sobre isso, porque a prefeitura solicitou uma informação sobre isso, né? Então, a perspectiva é praticar vazões superiores a 200 metros por segundo, né? Ok. Sim, perfeito. Ok. Bom, alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Eu gostaria de comentar, a Viviane, do ONS também, o Pedro respondeu muito bem ali, o Vicente, né, e a gente entende a preocupação dele com o nível de Machadinho, realmente a gente não vai deixar, né, a princípio, chegar nesse nível tão baixo, mas justamente a questão do nível do Uruguai é porque a bacia do Rio Uruguai é uma bacia, em geral, muito volátil, né, a gente tem cenários de picos de vazão muito elevados, então a gente acaba no INES fazendo operações de deixar os níveis realmente não tão baixos, claro, mas não muito altos, porque senão qualquer chuva acima do previsto, a gente pode ter vertimento na bacia e jogar água fora, né? Então, a gente só tem esse cuidado. Então, por isso que a gente ainda continua com uma política de geração bastante elevada na bacia do Rio Uruguai, mas à medida que os níveis forem baixando, a gente também vai baixando a geração e controlando esses níveis e avaliando as chuvas, como o próprio Pedro falou, né, avaliando a confirmação das previsões de chuva à medida que elas forem acontecendo. Né? Só para deixar isso claro, porque quando a gente fala que reduziu, né, 9% no armazenamento do Uruguai, não foi uma coisa impensada, foi justamente para deixar o nível um pouco mais tranquilo para que a gente possa receber uma chuva mais elevada, que nem aconteceu aí no mês de junho. Né? Só esse complemento. Obrigada. Ok, não, claro, vocês também trabalham olhando para o céu, né? Em termos de previsão de cheias, né?
Bom, alguém mais gostaria de comentar? Bom, nós temos que fixar uma data da próxima reunião. Como vocês perceberam, a situação não voltou à normalidade amplamente, né? Então, a minha sugestão... Alô, Joaquim. Por favor. Não, desculpe, é que eu estava com o microfone mudo. Eu só queria, uma observação só, já que... Sim, claro, então a gente vê a data depois, mas eu só queria fechar essa questão da data, e depois tá legal. E eu passo para você. A questão da data, eu estou sugerindo 15 dias, a frequência eu acho que 15 dias eu acho que é adequada, uma semana é muito pouco, 15 dias já dá uma sinalização da melhor previsão que se tem. Então, 15 dias eu acho que é adequado. Então, nossa próxima reunião, eu queria que todos agendassem para o dia 20, tá certo? Nossa próxima reunião ser dia 20, ok? Bom, então, por favor. Perfeito. Então, Joaquim, João Samek aqui do IAT. Dentro daquilo que foi colocado mesmo, a gente está esperançoso que essas próximas 4 semanas realmente tenha uma tendência de chuvas, como foi bem colocado aí, tanto o CIMEPAR e o CEMADEM. Agora, a observação que eu queria fazer era, na realidade, de como que esse mês, praticamente sem chuva, desde a primeira semana de julho até a primeira semana de agosto, fez com que, por exemplo, Foz do Areia, ela perdesse em torno de 20% do seu volume útil. No caso de Salto Santiago, ele acabou depressionando 10%. E manteve a questão do... Aliás, Salto Santiago manteve o seu volume útil, e Segredo acabou também perdendo 10% do seu volume útil. Então, é só essa observação, porque você veja que foi feito, quando foi apresentado pela ANS a questão das perdas, o que ganhou, tal, ele pegou um período um pouco mais longo, e eu só me ative a fazer essa observação, porque se de repente essa tendência não ocorrer, você veja que em um mês a gente acabou depressionando em torno de 20%. E pela tendência que foi mostrada, lá para até setembro, Foz do Areia estaria em torno de 24,9%. Então, aí seria perder praticamente a metade do volume útil de Foz do Areia. Se é que eu entendi bem essa projeção que foi feita pela Unesco. Então, realmente, a sua observação no sentido de fazer há 15 dias, eu acho que é bem prudente mesmo, e vai ter como a gente poder observar muito bem isso até diariamente, né? E como que se comporta essa diminuição com relação ao volume útil. Era essa observação que eu queria colocar. Ok. Eu vou dar a oportunidade ao ONS, só lembrando que Foz do Areia, pelo que nós estamos acompanhando também, vinha operando com vazões, que chegou até vazões superiores a 1.000 metros cúbicos segundo, né? Foz do Areia não, Baixo Iguaçu, que era um reflexo do que vinha acontecendo na cascata, né? E essa vazão, nos últimos dias, baixou para cerca de 600 e pouco. Então, explique aí um pouco o que aconteceu e as perspectivas futuras do Iguaçu. Pedro, você quer explicar? Posso eu? Eu só queria pontuar que a gente chega a comentar, já comentou em outras reuniões, que, por exemplo, na Bacia do Rio Iguaçu tem uma questão, né, em termos de geração de energia que para a gente é interessante, que a jusante do reservatório de Foz do Areia, né, e Segredo, a gente tem um reservatório de Salto Santiago. Então, se você pensar de uma forma estratégica, para a gente vale a pena ainda gerar em Segredo e em Foz do Areia, contando que essa água ainda é armazenada em Salto Santiago. E a partir de Salto Santiago, a gente tem usinas a fio d'água. Então, a gente acaba, que nem a Viviane falou, fazendo o controle a partir do que a gente tem de perspectiva de chuva ou não, para a gente conseguir melhorar, né, em termos de geração, aproveitar o máximo possível desse recurso quando a gente tem pouca capacidade de armazenamento. Aí eu coloco também a palavra para o Paulo e para a Viviane complementarem o que eu falei, mas é uma coisa que a gente sempre destaca, né, pelo menos a gente destacou nas outras salas de crise, e nesse sentido é bom a gente ter isso na cabeça, né, que a gente ainda tem no Iguaçu um reservatório considerável, assim, que é o Salto Santiago, que a gente acaba utilizando ele, né, para armazenar essa água também que vem de Foz do Areia e Segredo.
Perfeito, Pedro. Só complementando com uma visão um pouco mais macro, né, saindo um pouco da bacia do Rio Iguaçu, é sempre bom todos termos em mente. A forma integrada que é operado o sistema elétrico brasileiro, né, principalmente a parte de geração hidráulica. A gente está vivenciando nesse momento já um período, o auge do período seco, né, onde alguns pontos do país, em função do bloqueio das frentes frias, a gente está vivenciando já um momento de seca e de alguma recuperação de consumo de energia por conta de calor e por conta de flexibilização em relação à quarentena do Covid. Então isso vem fazendo uma gradativa recuperação do consumo de energia. Concomitantemente com isso, a gente tem ainda, nesse momento, alguns outros gargalos de operação energética. Né? Quais são esses gargalos? Por exemplo, a geração do norte do Brasil, a gente está chegando agora no auge da recessão da energia que é gerada no norte e é transportada aqui para a região sudeste. Outra variável muito importante, a gente continua, por exemplo, com uma limitação até 20 de agosto, no aumento de geração na bacia do Rio Tocantins, né, onde o principal reservatório é o reservatório Serra da Mesa. Ele tem uma limitação de defluência por conta de um uso múltiplo jusante chamado Praias do Tocantins, então a gente tem uma limitação de não poder aumentar a geração. Fora algumas outras limitações que a gente tem em algumas outras bacias. Então, além disso, aquilo que a Viviane falou, é uma preocupação que a gente tem quando a gente tem um pico de aumento das vazões, das bacias do sul, que tem um porte de armazenamento muito pequeno, a gente não deixa escapar a mão, como o doutor Joaquim falou, a gente opera o rio olhando para cima, né, olhando a previsão de chuva, para que a gente não seja pego surpresa com alguma cheia excepcional e a gente tenha que verter nesses aproveitamentos hidrelétricos. Então, a operação ela é muito interligada, né? Então não tem como a gente avaliar de forma estanque a operação hidráulica de cada uma das bacias. O que a gente pode observar nos gráficos, como o Pedro mostrou anteriormente, quando a gente observou uma recessão muito plena, a gente concomitantemente reduziu as gerações, né, e as defluências nas bacias do sul, principalmente o Uruguai e o Iguaçu, complementando com fontes de outras localidades. Dada essa recuperação que a gente teve, né, nos últimos 20 dias, a gente elevou um pouco o porte médio de defluências, só que, obviamente, entrando numa nova recessão, a gente vai tentar equalizar essas defluências, sempre olhando toda essa sopa de variáveis no processo de tomada de decisão, né? Atendimento à carga, previsão de chuva e de vazão para um horizonte mais estendido e, exatamente como o Pedro falou, nesse caso do Iguaçu, olhando essa complementariedade hidráulica entre os reservatórios. Se a Viviane quer complementar alguma coisa, Viviane? Eu acho que vocês falaram muito bem e a gente também está com um cenário que a gente tem uma usina térmica muito grande fora, né, no sistema, então também exige um pouco mais de geração do sul, né, ali principalmente do Iguaçu, né, que a gente poderia estar segurando um pouco mais, né, isso dando uma visão geral do panorama energético, né, que deve retornar agora ao longo do mês de agosto. A gente também está com um cenário em que as eólicas, né, a geração eólica do Nordeste está se elevando, então a gente vai ter uma tendência maior aí de segurar um pouco a geração no sul, né, já que a gente está bem longe de atingimento dos limites, como a gente estava no início, né, da nossa sala de crise, a gente estava com os limites elétricos também sendo atingidos, né, agora a gente está com folga nesses limites. Então, assim, a tendência é que a gente consiga controlar bastante aí a recessão, né, no caso ali dos armazenamentos, né, a redução dos armazenamentos, dos volumes. Eu acho que era isso, Paulo, não sei se você... Perfeito, Viviane. Carmec, você viu que esse assunto era importante e eles vão dar uma atenção especial, mas ele deu uma explicação que, na verdade, vamos dizer assim, essa água não está se perdendo do sistema, está ficando retido na terceira usina, tá certo? Mas é importante todos tirarem as dúvidas para não ficar com essas coisas somando, né? Então, esse ambiente aqui é exatamente para isso, para a gente tirar as dúvidas e perguntar... e se ficar
vamos dizer assim, com um nível de informação adequado para o que está se passando, para podermos dar explicação, inclusive, para outras pessoas que não participam desse evento, né? Bom, eu só pediria só um favor, é que nossa reunião do dia 20 ficou agendada para o dia 20, mas porque nós temos uma outra reunião coincidente de manhã, eu gostaria que vocês agendassem para as 15 horas, tá? É uma modificação de horário, tá? É 20, 15 horas e não 10 horas, tá? Só para a gente ter isso guardado, 20, 15 horas, tá certo? Anderson, você gostaria de falar? Sim, Joaquim, bom dia a todos. Eu só queria fazer uma observação aí, nas palavras aí do João Samek. Na realidade, Foz do Areia não perdeu 20% de armazenamento. Estava consultando os dados ali, eu acho que foi no máximo 10%, tá? Então não foi tão crítico assim quanto o Samek havia falado. Anderson, eu me referi à primeira semana de julho até a primeira semana de agosto. Nós estávamos na casa dos 54% do volume útil e nós hoje temos 42%. Isso dá 20% de deplecionamento. Mas é uma questão muito... o caso que me chamou a atenção é porque Foz do Areia, dos 50% que a Bacia do Iguaçu representa no Sistema Sul, Foz do Areia ela representa 30% dos 50%. Então, eu só fiz essa observação por ser a primeiro reservatório que nós somos, é o de cabeceira, e depois é claro que tem todo esse trabalho que a ANES pega, faz todo um trabalho de levar em conta toda a cascata, né? Mas eu me referi à Foz do Areia pelo fato de que ela, vamos supor, aqui tem maior volume e representa 30% do sistema aí da Bacia do Iguaçu. Não, foi só a interpretação errada, então, porque esses valores já são em porcentagem. Então, se baixou de 50 para 40, é 10% apenas. Só uma observação. Ah, é? Isso, exatamente. Já é em porcentagem esses valores. Deixa eu ver. Bom, mas de qualquer maneira, você veja que as outras se mantiveram mais ou menos praticamente dentro de uma pequena, mas a Foz do Areia apresentou bastante, quer dizer, foi o maior que apresentou. Pode ser que eu tenha cometido essa questão aí do 10, mas mesmo sendo 10% em um mês, eu acho que assim, um alerta, né, para se não vierem a chuva agora de agosto e setembro, como foi feito na projeção. Então... Ok, mas eu acho que ficou esclarecido. Posso fazer só mais um comentário, Joaquim, desculpa. Por que em geral, a gente tende a trabalhar com os armazenamentos de GBM e Santiago próximos, tá? Normalmente GBM é um pouquinho acima, mas o que acontece com GBM? GBM, ela tem um volume de espera variável, né? Então, a gente tem receio de trabalhar com uma usina como GBM num nível também muito elevado, porque em cenário de cheia muito grande, ela também fica com volumes de espera muito grandes, da ordem de 30% do volume útil, né? Ou seja, volume máximo em torno de 70%, 65%. Então, quando ela chega em alguns valores ali, em torno de 60% de volume útil, já acende um sinal de alerta para a gente não deve deixar subir muito. Tá? Claro que agora caiu todo mundo, mas é porque o nível de sal de Santiago estava muito baixo em relação à seca, e a gente teve uma chuva um pouco maior a montante, e a gente acabou usando um pouco mais o reservatório de GBM. Mas à medida que a recessão de vazão atinge a cascata, a gente começa a segurar a geração de GBM e usar um pouco mais o reservatório de sal de Santiago. Hoje a gente está com os níveis relativamente equilibrados, em torno de 42% em GBM, em torno de 38% em Santiago, desculpa. E Segredo é uma usina extremamente rápida, tanto de ganho de reservatório quanto de redução de volume. Então, a gente trabalha oscilando bastante o nível dessa usina. Tá? Só um esclarecimento, assim, porque só para explicar o que motivou também o ONS a usar um pouquinho mais a cabeceira, já que ela representa bastante no armazenamento da região sul como um todo, né? Ok. Obrigado, que ela quis falar da questão de União da Vitória, tá? Então, é importante também saber que tem questão de controle de cheia a montante do reservatório. Bom, eu acho que foi dado todos os esclarecimentos, eu acho que a reunião ela cumpre essa missão de todos ficarem informados
e nivelados com o que está se passando, tá certo? E eu acho que é adequado manter 15 dias para esse período que ainda não saímos da crise, né? Então, eu só me resta agradecer a presença de todos e pedir a vocês que agendem a nossa próxima data, dia 20, mudando o horário para 15 horas, tá certo? Então, muito obrigado e que todos se cuidem.